Entrevista. Meus queridos amigos, bom, vocês sabem que eu sou um amante, né, das duas rodas. Adoro andar de moto, tô sempre viajando, né? E eu tenho observado o aumento de motos no dia a dia. E o serviço por aplicativo de moto, ele vem crescendo muito no Brasil. Eu até aproveitei que essa semana nós recebemos, né, uma pesquisa, o Instituto Datafolha fez uma pesquisa que revelou que 30% dos brasileiros já usaram o serviço de moto por aplicativo. Além disso, 31% dos entrevistados afirmaram que a moto por aplicativo é mais segura que o transporte público. Essa pesquisa marca os 4 anos da chegada do Uber Moto ao Brasil. E para falar sobre as perspectivas desse serviço aqui no país, nós vamos conversar agora com a Laura Lequan. Ela é head da Uber Moto do Brasil. Ô, Laura, você está me ouvindo bem? O William Travassos falando. Boa tarde, William. Estou escutando muito bem, sim. Prazer estar falando aqui contigo e com os ouvintes da rádio. Ô, Laura, prazer é todo meu. Você assumiu esse setor agora em outubro, não foi isso? Exatamente. Bom, vamos lá. Eu tenho observado, e é uma percepção minha, que está aumentando o número de motos nos grandes centros. Isso é em função desse serviço por aplicativo, seja para o transporte de pessoas ou até mesmo para o transporte de mercadorias? Vocês conseguem enxergar isso nos números? Então, William, acho que quando a gente olha, inclusive, para o lançamento de Uber Moto, né, no Brasil, que foi em 2020, a gente entende que ele já era uma realidade, na verdade, uma necessidade, né, de uma boa parte da população brasileira de se deslocar, né, por duas rodas, por moto, principalmente em algumas regiões, seja do país, seja das cidades, né, quando a gente fala, por exemplo, de regiões mais periféricas, como uma importante forma realmente de deslocamento. Então, ele é, de fato, uma realidade que já existia, e ao gente trazer, né, para dentro da Uber, o produto de Uber Moto, a gente traz toda a praticidade, né, e as camadas de segurança que temos, né, em todos os nossos produtos da Uber, também para essa modalidade que já é, enfim, um fenômeno aí quando a gente olha em mobilidade urbana. Quando você fala que esse serviço já existia, é o que a gente fala de mototáxi, né? Era muito comum nas comunidades, você ter aquele serviço do motociclista que levava a pessoa até a sua casa, né? Onde o carro não passava, enfim, já era uma realidade e isso está espalhado no Brasil. Dentro dessa pesquisa que vocês fizeram, quem é esse usuário desse tipo de serviço? Você consegue enxergar isso na pesquisa? Então, a pesquisa acho que traz alguns dados bem interessantes, até que complementam, né, algumas das informações que a gente observa também internamente. Inclusive, quando a gente lançou o produto, a gente entendia muito que ele seria, né, teria um papel muito importante quando a gente fala naquele que a gente chama de última milha, né? Então, entre a casa e o transporte público, por exemplo. Hoje em dia, a gente vê que o produto, ele realmente atende a diversas necessidades, né, dos usuários, seja para ir para a faculdade, para ir trabalhar, assim como em momentos de lazer. Então, ele realmente vem tendo um crescimento bastante significativo e a gente vê que ele tem essa distribuição, inclusive, mais ampla em diversas regiões da cidade, não sendo centralizado, né, em regiões mais centrais, por exemplo, como a gente vê em outros produtos que têm uma representatividade mais forte. Bom, nessa pesquisa, você observa que, pelos dados que eu recebi, a Laura pode confirmar isso. Qual é a média da idade das pessoas que utilizam o serviço? 38 anos de idade. Renda individual, 2.416. E essas pessoas, elas usam, né, com muita frequência. Aí a gente tem ali, né, todo um relatório que mostra esse deslocamento e alguns motivos para o brasileiro escolher esse tipo de serviço. Bom, agilidade é um deles, né, Laura? Exatamente. Acho que quando a gente fala de agilidade, a gente pensa muito também no tempo total de deslocamento que muitas vezes é exigido, né? Então, quando a gente compara com o transporte público, por exemplo, o Uber Moto, ele tem uma vantagem em termos de agilidade, no sentido de reduzir aquele tempo de espera que muitas vezes a gente precisa ter quando a gente está aguardando um ônibus ou quando está aguardando um metrô, por exemplo. Então, realmente, a agilidade é um dos grandes valores e um dos grandes fatores aí de utilização do Uber Moto. A gente tem 3 em cada 10 brasileiros já usaram esse tipo de serviço. Qual é o perfil do usuário do Uber Moto? 54% feminino, 46% masculino.
Eu pergunto para você, a gente está falando sobre um tempo menor de deslocamento, a questão do transporte público também, que é uma boa alternativa pela falta de opção do transporte público, é mais prático e é mais confortável do que o transporte público. Esse é o primeiro bloco quando a gente fala de conforto, é isso? Eu adicionaria que, além disso, tem toda uma questão de acessibilidade no sentido do produto de Ubermoto, ele realmente tem um valor mais em conta, né? Principalmente quando a gente compara, por exemplo, com, locomoção por carro, por exemplo. Então, tanto a questão, né, de preço, então, de acessibilidade, mas também de praticidade, se soma todas as questões de ferramentas de segurança que, dentro da Uber e daí incluso no produto de Ubermoto, a gente acaba trazendo também de forma adicional essa modalidade. Então, eu diria que esses são os principais fatores, William. Sim, agora, Laura, vocês encontram dificuldades em alguns municípios em função de regulamentação, correto? Então, a gente entende que a regulamentação, né, o transporte privado de aplicativo, que é o caso de Ubermoto, ele é permitido e autorizado a nível nacional, né? Então, a gente tem uma regulamentação nacional que ela autoriza, né, o transporte de motocicleta por aplicativo no território nacional, e o que ela entende é que as municipalidades, então as cidades, elas têm a possibilidade de regulamentar como que esse transporte ele pode ser feito, mas não necessariamente da proibição do produto. Bom, eu entrei aqui no Uber para fazer um cálculo nessa, até inclusive vocês têm um demonstrativo que eu achei bem interessante. O cara no Uber, uma estimativa de ganhos para a pessoa que está no Uber, a cada cerca de 50 horas, né? Sendo por semana ele fatura em torno de R$ 7.795, ou seja, dá 7.180 por mês. É isso mesmo, ô Laura? Os ganhos dos nossos motoristas, né, e motociclistas parceiros, eles variam bastante dependendo de diversos fatores, William. Então tem a questão de, por exemplo, qual que é o horário que o motociclista está dirigindo, a quantidade de viagens, né, que são solicitadas naquele tempo, o tempo, inclusive, que o profissional, né, está dedicado para a atividade, porque a gente tem variações também importantes, né? A gente tem motociclistas que trabalham, que dedicam tempo de forma integral, por exemplo, à plataforma, outros colocam como uma renda complementar. Então esse ganho, ele realmente é impactado por uma série de fatores, mas sim nós temos ganhos bem competitivos em relação ao mercado, além de oferecer, né, toda a questão de camada de segurança quando a gente fala de Uber. E aí você tocou no ponto que eu queria chegar, que é a parte da segurança. Laura, a gente tem acompanhado aqui em Belo Horizonte vários acidentes, né, com motociclistas, e alguns estavam prestando serviço para os aplicativos. Você pega um motociclista que não tem muita experiência e um garupa que não tem experiência e coloca numa motocicleta, às vezes carregando mala, mochila, bolsa. Como é que vocês estão tratando a segurança desses motoristas? Então, segurança é a grande prioridade que a gente tem dentro da empresa. Então, é a nossa prioridade número 1. Isso se aplica também quando a gente fala de Ubermoto. E a gente sabe, né, que a motocicleta, pela característica, enfim, do modal, ela tem riscos maiores do que um carro, justamente porque a gente não tem aquela capa protetora, né, de que o carro tem. No entanto, o que a gente quer é realmente ser o meio mais seguro que alguém pode se locomover por moto, né, no Brasil. E para isso a gente tem, né, ferramentas e processos de segurança, seja antes, durante e depois do deslocamento, né? Então, acho que alguns exemplos é a verificação de utilização de capacete, campanhas educativas também, tanto para motoristas quanto para usuários, porque eu acho que, né, conforme tu comentou, a gente sabe como que na moto especificamente, o comportamento do usuário, ele tem um impacto, né, maior quando a gente fala de risco do deslocamento, mas a gente também tem toda a questão de compartilhamento de viagens em tempo real para amigos, para familiares e seguro de acidentes pessoais, bem como suporte 24 horas em caso de acidentes. Então a gente sabe que segurança, né, é um desafio que a gente tem como sociedade e a gente busca trazer todos os nossos processos e todas as nossas ferramentas de segurança para tentar minimizar os riscos que são inerentes, digamos, à modalidade. Laura, eu queria pedir a sua gentileza, eu preciso fazer um intervalo comercial, mas eu gostaria que você acompanhasse com a gente, né? E eu queria o seu resumo final depois da próxima entrevista, que eu vou trazer aqui a turma da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte. Por quê? Pensando muito na segurança, né, desses meninos e meninas que hoje estão oferecendo esse serviço, eles lançaram um curso gratuito de pilotagem defensiva e, detalhe, a pessoa ainda concorre a uma moto. É inteiramente gratuito, pensando justamente nessa turma que está trabalhando tanto para Uber ou para outros aplicativos. Estamos conversando com a head da Ubermoto Brasil, que é a Laura Lequan. Laura, tá me ouvindo aí, Laura?
Tô ouvindo sim, William. Bom, beleza. A Laura falava sobre a segurança dos entregadores, né? Da turma que está trabalhando nesse tipo de serviço do aplicativo. E Laura, olha que coisa interessante. A coincidência, a gente tinha marcado essa entrevista com você e eu fiquei sabendo, né, que a turma aqui em Belo Horizonte, da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, estava fazendo um curso gratuito para motociclistas. Então eu estou agora aqui com o sociólogo e analista de políticas públicas da CDL-BH, o Tárcio Elísio, com esse projeto que é o Ande Seguro. E também eu queria aproveitar, né, porque a informação que eu recebi que a pessoa, ela faz a inscrição, são 4.000 vagas e a pessoa concorre a uma motocicleta sem pagar absolutamente nada, para além de outros prêmios, capacete, luva. É isso mesmo? Exatamente, William. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo aqui da Itatiaia. Boa tarde, Laura. A gente tem essa campanha, né? O Ande Seguro, já na sua 11ª edição, né? Que faz... a gente, representando o setor de comércio de Belo Horizonte, a gente tem essa leitura de como que a motocicleta faz diferença para a mobilidade urbana, como que ela acrescenta, né, principalmente pós-pandemia, a gente viu como que a motocicleta manteve o comércio ativo, né, a partir do delivery, e a partir disso a gente entendeu dessa necessidade de também cuidar desse público, né, que é um público muito específico. Sim. Que demanda políticas públicas, que demanda ações específicas, e a gente elaborou esse novo modelo de Ande Seguro, né, nessa 11ª edição. E aí eu queria aproveitar, nesse modelo que vocês fizeram, né, vocês têm 4.000 vagas, mas somente 1.700 inscritos. A maior dificuldade é a comunicação com esse público. Isso, a gente tem uma comunicação, né, a gente trabalha com redes sociais, usa a informação nos nossos campos, né? A gente tem 13 mil associados, divulga para esses 13 mil associados, mas a gente entende que o público da motocicleta muitas vezes é um público que tem outros campos e outros canais de comunicação, né? A gente tem essas vagas, o projeto é itinerante, a gente fez no Castelo, né? Na região do Castelo, no Shopping Onyx Mall, depois a gente fez no Via Shopping, né? E é no estacionamento do shopping, é um lugar acessível. E a gente faz as paradas educativas também, a gente fez 16 paradas educativas nas ruas, convidando esses motociclistas para participar dos cursos. Tá. E aí a pergunta que eu te faço assim, no curso lá, o que vocês percebem? Esse motociclista não está preparado para o dia a dia? Isso. Ou ele não tem noção da responsabilidade dele ao transportar um passageiro? As duas questões, William. A gente tem um perfil, né, que a gente tem percebido. No curso a gente faz uma pesquisa, né, um cadastro com ele, e percebe que a gente tem acessado um público que é o público que não trabalha diretamente, não é o público do Ubermoto, por exemplo. Ele, vez ou outra, faz o Ubermoto, mas ele usa mais a moto para se locomover do trabalho até em casa. Tá. Então, esse público do Ubermoto, o público do iFood, que é o público de maior volume, que dá quase 270 mil motos em Belo Horizonte, esse público que a gente quer acessar. A gente quer oferecer essas vagas para essas pessoas. Laura, eu acabei provocando o encontro de vocês. A gente está mostrando aqui esse curso que a gente está fazendo, melhor, que a CDL está fazendo aqui em Belo Horizonte. É gratuito, né? E eu acho que é legal a gente fomentar esse tipo de coisa, Laura, porque eu queria até tirar uma dúvida. Ele fala em 270 mil motos. Você sabe quantas motos hoje nós temos atuando aqui em Belo Horizonte? É possível me passar esse número? Eu não tenho esses dados aqui comigo, William, mas realmente vem crescendo bastante a representatividade, né, de motociclistas que fazem parte da plataforma. Embora quando a gente olha, né, dentro de um cenário total de motociclistas, ainda é um percentual mais baixo. Mas eu não tenho esses números aqui comigo para compartilhar no momento. Não, sem problemas. Laura, o dia que você tiver, se puder mandar pra gente, só pra gente ter uma noção desse número de motos, mas aqui fica o convite, né, para aqueles que são amantes de duas rodas. A gente está conversando, né, com a Uber Moto Brasil, que é um serviço de aplicativo, então é uma oportunidade para aqueles que estão aí procurando um trabalho, né? É uma realidade no Brasil. Acho que os nossos governantes precisam administrar cada vez mais e se debruçarem sobre a regulamentação. E a gente está trazendo a CDL aqui dizendo o seguinte: tem um curso gratuito para motociclistas para a gente tentar diminuir o número de acidentes. Então, como é que eu faço a inscrição? A inscrição é simples. A gente tem tanto via rede social ou via GoFree. A rede social é Ande Seguro CDL-BH. Ande Seguro CDL-BH. Lá você vai encontrar o link, né? Perfeito. Atualmente o nosso curso é itinerante, ele tá lá no Green Plaza Shopping, que fica no bairro Santa Mônica ali, né? Atrás da Pedro I, né? Dura quanto tempo a aula? São 50 minutos de aula teórica e 50 minutos de aula prática. Então, no máximo 2 horas, 10 pessoas por turma, quase uma autoescola. Atenção, mamãe e papai. Então, já avisa teu filho que tem um curso gratuito lá. Qual é o nome do shopping?
Green Plaza Shopping. Tá bom. E também para ele entrar no Instagram, que Antisseguro CDL-BH. Antisseguro CDL-BH. Agradeço aqui ao sociólogo e analista de políticas públicas da CDL-BH. E, Laura, obrigado pelo bate-papo, né? Eu fiz questão de você ouvir para mostrar para você, né, que a gente também está em outros setores se mobilizando com um único objetivo, é salvar vidas, porque é muito ruim, e eu te falo como motociclista, quando você passa e vê uma pessoa no chão, né, seja um garupa ou um piloto. Então, muito obrigado aí pela sua participação, Laura Lequian, head da Uber Moto Brasil. Laura, um abraço para você, boa tarde. Obrigada, William, boa tarde.